Oi, pessoal, como vão? Eu preparei essa pequena aula aqui para falar com vocês sobre uma questão fundamental para quem está iniciando agora os MBAs e começará então a desenvolver trabalhos nas diversas disciplinas, que é como selecionar e citar fontes bibliográficas. Isso pode contribuir para a qualidade do trabalho de vocês e também pode evitar problemas de plágio, que às vezes acontece até mesmo por não de maneira intencional, mas pela pessoa não conhecer algumas regras básicas. Então, começando aqui sobre a seleção de fontes bibliográficas, né, a citação delas. Um passo fundamental é a seleção de materiais. Revistas acadêmicas são excelentes fontes de pesquisa. Primeiro, pela própria qualidade intrínseca que trazem os artigos publicados, eles são avaliados de maneira rigorosa por pessoas que fazem parte lá da revisão dos periódicos, e eles são normalmente bem atuais, você pode pegar, obviamente, as edições mais recentes das revistas, e são excelentes, então, fontes de pesquisa. Claro que a gente pode usar e deve usar muitas vezes os livros também, principalmente os livros assim, mais clássicos e mais fundamentais em cada assunto, mas os livros não são tão acessíveis, porque as revistas estão aí disponíveis em sua quase totalidade para acesso gratuito e imediato na internet. E muito importante realçar que nós estamos falando de revistas científicas, aquelas que são editadas por universidades e centros de pesquisas. Não usem em materiais, com materiais de referência de vocês, as revistas dessas que vendem bancas, que são revistas noticiosas, do tipo revista Veja, Exame, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Nada contra, mas o objetivo delas não é trabalhar com teorias. O objetivo delas é dar notícias e muitas vezes as opiniões que estão ali expostas não são nem um pouco embasadas, então não podem ser citadas como fontes de nenhum trabalho acadêmico este tipo de revista. A única coisa que vocês podem pegar de lá é quando tem, por exemplo, algum dado estatístico que normalmente não é nem produzido pela própria revista, mas é um estudo que eles fazem em parceria, os jornais também fazem isso, com institutos de pesquisa. Então, por exemplo, você pega no jornal falando que a economia de Juiz de Fora, de acordo com a pesquisa desenvolvida em parceria com a prefeitura, cresceu 1% em 2019. Aí esse é o tipo de dado que você até pode citar, mas de preferência vá também ali na fonte original citada, tá certo? E a internet, ela é excelente, ela é fácil, ela é rápida, ela é gratuita, mas devemos ter um grande cuidado, porque ao mesmo tempo que ela é excelente, ela permite que qualquer pessoa poste ali o que quiser. Se eu quiser, por exemplo, abrir um site sobre um assunto que eu não tenho nenhum domínio, alguma coisa na área de geografia, de biologia, de química, de física, eu vou lá e abro. E pessoas que não me conhecem, não sabem qual é a minha área de domínio, podem ser levadas ao erro. Então, a primeira coisa sobre a internet é só utilizar sites de instituições conceituadas, universidades, órgãos públicos. E aí, especialmente a Wikipedia, não deve ser usada, porque tem alguns verbetes lá que são bastante ruins, que são imprecisos, incorretos, porque como é uma enciclopédia colaborativa, qualquer pessoa pode entrar lá, botar um verbete, editar esse verbete, e tem depois um trabalho aí de curadoria, de correção, mas nem sempre isso é feito na hora. Então não use, tá, Wikipedia. Sempre que você consultar a internet, você deve salvar em algum arquivo qual é o endereço onde está aquele material, a URL, né? Porque depois você, primeiro, pode precisar voltar a esse material. E segundo, você terá que citar essa URL nas suas referências, quando você citar algum material da internet. E também anote qual o dia que você acessou. Isso também é importante, precisa ser citado nas referências,
porque tem materiais que são momentâneos, depois são retirados. Uma boa opção para buscas, no lugar do Google, é o Google Acadêmico. Esse é o endereço aqui, porque lá já filtra para você. Você entra no Google Acadêmico, você só tem textos que foram desenvolvidos na academia. Você não tem aqueles textos que são apenas opinião, que tem muitos sites e blogs aí que trazem só uma opinião, mas não embasada das pessoas. E quando você coloca o seu tema lá e manda pesquisar, depois que você dá o comando de pesquisa, é que te aparece uma opção à sua esquerda na tela, que é para filtrar pelo tempo. Normalmente a gente filtra pelos mais recentes. Você pode começar filtrando, bota lá, sei lá, de 2016, 2017 até 2020, e aí você consegue ver aquilo que é mais atual, tá certo? Não quer dizer que materiais antigos não possam ser usados, mas dependendo do tema não podem, né? E muito importante, agora entrando na parte da citação, e aí é o que esse cuidado vai evitar que você mesmo sem querer você incorra em plágio, é compreender que mesmo quando você está dizendo com as suas palavras, você tem que citar de onde você tirou essa ideia. É o que se chama paráfrase, quando você diz com as suas palavras, tá certo? Então, por exemplo, em um dos seus livros, Peter Drucker, que é um famoso autor na área de administração, ele afirmou que quando ele chegava numa empresa e encontrava duas pessoas que pensavam exatamente igual, a conclusão dele é que um dos dois era dispensável. Se eu pego essa ideia do Peter Drucker e coloco com outras palavras, eu escrevo assim em um trabalho meu: ah, não, de nada adianta ter duas pessoas em uma mesma organização com o mesmo tipo de ideias, porque se isso acontece, poderíamos até dizer que uma delas pode ser dispensada sem nenhum prejuízo à organização. Poxa, eu troquei as palavras. Eu não estou dizendo com as palavras do Peter Drucker, mas a ideia é dele. É desonesto da minha parte se eu colocar isso sem dizer. Então, eu vou colocar conforme lembra Drucker, ou conforme afirma Drucker, conforme eu na visão de Drucker, e aí coloco as minhas palavras, mas eu tenho que dar o crédito para ele. E como que eu faço essa citação? Pode ser no começo da frase, ou do parágrafo, ou no final. Então, aqui, por exemplo, uma citação do Paulo Roberto Mota. Mota, 2017. Então, reparem que está aqui o nome do autor, ou melhor, o último sobrenome, e o ano, entre parênteses. Ou então eu coloco no final do parágrafo. Eu coloco lá a ideia do Mota, 2017, e aí reparem que nesse segunda opção, você tem que colocar as letras do autor todas em maiúsculo, e o nome do autor também vai dentro do parágrafo, tá certo? E você pode usar ou uma ou outra, ou alternar, em alguns momentos a uma, usar a outra no mesmo texto, não há nenhum problema. Transcrição é quando você copia aquilo que o autor disse com as próprias palavras dele. Então, tem duas modalidades. A transcrição curta é considerada aquela que ocupa, no máximo, 3 linhas do texto. E aí, você vai colocar no texto normal, no seu parágrafo normal, abrindo e fechando aspas. E tem que citar o nome do autor, o ano, e nesse caso, por ser uma transcrição, você acrescenta ali a informação que é o número da página onde se encontra. Quando for uma transcrição longa, com mais de 3 linhas, você vai abrir um parágrafo separado, ou seja, você vai assim, conforme afirma fulano, 2 pontos, aí você abre um novo parágrafo. Esse parágrafo, ele tem algumas características. Ele tem um recuo de 4 centímetros na margem esquerda, ele tem uma letra com corpo menor, você está escrevendo com corpo 12, você bota corpo 10, por exemplo, e sem aspas, tá certo? E também tem que citar o autor, o ano e o número da página, tá certo? Uma coisa que você pode fazer também, em alguns casos terá que fazer, é citar uma pessoa que você leu, não o texto dessa pessoa, mas você leu em um outro texto. Aqui, nesse exemplo que está no slide, você está lendo quem? Você leu o artigo de Vasconcelos e Mascarenhas, publicado em 2017, no qual eles citam um outro autor chamado Antonello, 2015. Então, é assim que você vai falar. Antonello
E aí você coloca entre parênteses o ano da sua publicação, a palavra apud, que significa citado por, e o nome dos autores, ou do autor da onde você citou o ano dele. Afirma que, etc. Essa é a forma correta, então, de você fazer a citação. Você não pode citar só o Antonello, porque aí parece ao leitor que você leu o Antonello. E aí seria uma desonestidade intelectual. Você não leu ele, você leu foi Vasconcelos e Mascarenhas. Agora, poder é uma coisa, dever é outra. Muito cuidado com as citações apud. Elas podem induzir a erros, porque você vai estar, igual naquela brincadeira antiga de telefone sem fio, você está pegando não a ideia de um autor, mas o que outro autor diz sobre aquela ideia. Isso pode gerar grandes distorções. E desvaloriza o trabalho acadêmico. Por exemplo, muitas revistas, muitos periódicos, elas nem aceitam artigos, os artigos são recusados pelos avaliadores se tem apud. O apud, ele só deve ser feito quando realmente é um texto que você não tem como ter acesso a ele. Então, você tem aqui um artigo que está citando um autor de outro país, você não tem como acessá-lo, você até procurou na internet, não achou aquele autor, é um livro antigo, um livro que está esgotado, aí você usa o apud, mas tem que ser a exceção. Qual é o certo? Gostou daquela ideia? Procura o original. Mas também não é você pegar de forma desonesta e citar o original. Não, você vai ler o original, vai tirar suas próprias conclusões e aí você cita direto aquele autor original. Não use o apud, tá bom? Como que você cita obras com vários autores? Se forem até 3, você vai citar o último sobrenome de cada um na ordem em que aparecem no livro ou no artigo, como esse exemplo de Santos Ferreira e Souza aqui. Se você usar um material que foi escrito por 4 ou mais pessoas, a gente cita o primeiro que aparece no artigo, seguido da expressão et al., que significa e outros. Mas isso é quando são 4 ou mais. Se forem 2 ou 3, você tem que citar o nome de todos, tá certo? Muito importante para a qualidade do seu texto. Nunca faça uma transcrição e deixe de comentar alguma coisa sua. Na paráfrase, naturalmente, você já está interpretando e você já está colocando ali a sua contribuição ao formular com as suas próprias palavras uma ideia. Na transcrição, não, você tem que fazer algum comentário acompanhando. Qualquer trabalho que você faça não é um simples copia e cola de trechos. É preciso mostrar capacidade de dialogar com os autores consultados. Você tem que ir explicitando aquilo que você compreendeu do que você leu. Isso também vale para a paráfrase, obviamente, mas como eu falei, na paráfrase você já tem naturalmente ali a sua contribuição, mas não deixe nunca de mostrar isso. Não pode ser confundido um trabalho com apenas assim, fulano disse isso, fulano disse aquilo, Beltrano disse aquilo outro, como disse um professor conhecido meu, Arthur Irigaray, numa palestra que ele ministrou aqui na nossa faculdade, ele falou, não faça de um trabalho acadêmico uma fofoca intelectual. Fulano disse, ciclano disse, Beltrano disse. Você tem que ir fazendo esse diálogo. Então, você pega um tema, vamos supor, motivação para o trabalho, um tema que é meu de trabalho. Então, você coloca assim inicialmente, o conceito de motivação envolve diferentes perspectivas. Para fulano, ano tal, a motivação representa, e bota com as suas palavras o que você entendeu que ele diz. Já na concepção de ciclano, tal. Beltrano acrescenta ainda que, tal. E aí você coloca 3, 4, 5, quantos autores você puder. Depois você coloca, nota-se então, em síntese, que o conceito de motivação está relacionado a isso, sintetizando o que os autores disseram. Ou, quando houver uma contradição, é muito comum, nossa ciência não é uma ciência exata, você pode colocar. Percebe-se assim que existem diferentes concepções, alguns autores defendem isso, outros defendem aquilo, e aí você dá esse panorama. Dependendo do que for, você vai ter até que se posicionar. Neste trabalho, será adotada a definição tal, dependendo, nem sempre é necessário.
Bom, e agora você já sabe, mas não custa lembrar. Fundamental citar o autor para evitar o plágio, seja paráfrase ou transcrição. Você, se não citar o autor, você vai configurar plágio. E plágio reprova. A instrução que eu tenho junto com os professores do MBA é que aluno que plagiar, ele deve ter reprovação na disciplina sem direito a apresentar novo trabalho. Quando tem alguma fraqueza no trabalho, alguma inconsistência, quando não está adequado, fica a critério do professor dar uma segunda chance ou não. Mas no plágio, a minha orientação como coordenador é plagiou, reprovação naquela disciplina. Então, não deixe que isso aconteça. Os professores eles têm acesso a mecanismos de busca de farejador de plágio. Eles saberão certamente quando você copiar e colar alguma coisa da internet, por exemplo, sem citar, tá bom? E, muito importante, não basta colocar o nome na referência. Tem aluno que fala assim, não, professor, mas eu não plagiei, não. Eu tô aqui, ó, olha as referências no final. Olha que a referência, está o nome do livro que eu peguei essa ideia. Não, isso não adianta. Você tem que colocá-la também. Mas no texto você tem que citar naquelas modalidades que eu já apresentei para vocês, tá certo? Mesmo que com as suas próprias palavras, você tem que citar no texto e depois, obviamente, também nas referências. As referências que vêm no fim de um trabalho, elas devem conter apenas e tão somente os livros e artigos que você citou ao longo do seu texto. Se você leu alguma coisa, ele até te inspirou, mas você não citou, não coloca nas referências, tá certo? Apenas aqueles que você citou. Bem, seriam, então, essas as recomendações que eu teria para vocês. Não hesitem em perguntar, em mandar mensagem para mim, para os demais coordenadores, no caso de alunos de outros MBAs. Nós estamos aqui para ajudá-los, para orientá-los. Sabemos que muitos não têm ainda uma experiência anterior com trabalhos acadêmicos, tá certo? Mas eu espero que tenha sido útil para vocês essas explicações. Um grande abraço para todo mundo.